Embalagens descartáveis que duram segundos ou minutos nas nossas mãos, porque vemos a vida rapidamente, mas que depois no planeta vão demorar centenas e centenas de anos a degradar-se. Daqui a algum tempo nós não vamos comer dinheiro, não é? E sem um ambiente que seja minimamente saudável, nós próprios, a nossa própria vida está em risco. Há muitas pessoas que utilizam o sanitário como o caixote de lixo, não fazem a mínima ideia o que é que acontece a seguir. Acham que aquilo vai ser recolhido e vai ser tratado, o que não é. O que acontece é que normalmente passa diretamente para as praias. Nós, neste momento, enquanto humanidade, precisamos de um planeta e meio para alimentar a nossa voracidade por recursos. Não é? Nós não temos um planeta e meio, por isso é que temos o planeta assim, a dar sinais que não está bem. Ensinam-nos desde crianças com a terceira lei de Newton que toda a causa tem um efeito e vice-versa. Mas será que temos realmente consciência das reações que as nossas ações do dia-a-dia provocam no meio ambiente? Se fecharmos os olhos ao facto de que os contínuos malefícios dos nossos comportamentos repercutem sobre nós próprios e se continuarmos a ignorar os gritos de socorro da natureza, que retorno poderemos esperar do planeta? O constante e crescente domínio do homem sobre a natureza, considerada por este como objeto de exploração, o desperdício e o consumismo desenfreado de recursos naturais têm uma contrapartida. A civilização industrial está a devastar o nosso planeta a níveis alarmantes. Digamos assim, a nível mundial, o que nos dizem é que desde mais ou menos os anos 60 até hoje, aumentámos cerca de 20 vezes a quantidade de plástico que usamos anualmente, não é? Portanto, e sendo que de toda esta quantidade de plástico, neste momento são mais de 300 milhões de toneladas todos os anos, e todo este plástico, de todo este plástico, apenas 9% foi encaminhado para reciclagem. Os materiais onde se utiliza mais um plástico que nós chamamos de uso único, ou seja, que só se usa uma vez e que normalmente se deita fora a seguir, que a utilização serão segundos ou minutos, é, por exemplo, as palhinhas, os pauzinhos dos cotonetes, os sacos descartáveis, as embalagens de take-away, que normalmente não são reutilizáveis, a maioria das que são adotadas pelos cafés e os restaurantes, é, por exemplo, os copos de café, aquelas palhetas para mexer o café. Nós sabemos que o consumo anual de palhinhas dá para dar 5 voltas ao planeta, somando as palhinhas todas, e portanto é um consumo muito elevado. E o problema das palhinhas é que inclusive não se pode colocar no ecoponto amarelo para ser encaminhado para reciclagem, porque não é uma embalagem, e portanto é um material de plástico de consumo único, que normalmente não é reutilizável e que em muitas situações a utilização é supérflua. Nós continuamos a querer explorar, por exemplo, petróleo na nossa costa. Nós não temos posições firmes em relação lá está a quantidade de resíduos que geramos. O próprio Estado não é propriamente exemplo. Podia não impor aos outros, mas pelo menos dentro da sua casa, digamos, o governo, etc., ser exemplar, e também não é. Encontramos muitos constrangimentos e a vários níveis na Assembleia da República, seja porque, a maioria das vezes, porque vai ter um impacto económico e o mais comum é a economia prevalecer sempre sobre os valores ambientais. E essa é uma das questões que nós gostamos e vamos continuar a falar e a debater, que é para se inverter. Aquilo que nós estamos a tentar propor, estamos a tentar desenvolver juntamente com a Agência Portuguesa do Ambiente, é que se avalie o uso excessivo dos plásticos de uso único, ou seja, os descartáveis, e portanto as nossas expectativas relativamente a este uso excessivo é que se comece a limitar o uso, por exemplo, em festivais, em eventos de grande dimensão. Nós achamos também que faz todo o sentido, e inclusive já foi proposto pelos deputados de Lisboa, a limitação do uso de materiais descartáveis, por exemplo, nos cafés e na restauração. E, portanto, achamos que poderá ser uma medida que poderá também limitar o uso destes materiais. E depois há também uma outra fase que poderá ser um bom caminho para reduzir o uso de descartáveis, é a implementação de uma proposta que a Quercus fez ao Ministério do Ambiente, que é, por exemplo,
melhorar o IVA dos materiais reciclados e aumentar o IVA dos materiais descartáveis. E, portanto, pensamos que a conjugação destes 3 canais poderá levar a que realmente as pessoas tenham uma maior consciência para limitar o uso de descartáveis e reduzam este uso. Em relação à medida dos plásticos na restauração, uma das coisas era, mas já viram o trabalho que isso vai dar aos próprios, por exemplo, quando é fast food, vai demorar mais tempo, vai ser preciso contratar mais pessoas, vai-se gastar mais dinheiro e, portanto, os argumentos são normalmente sempre os mesmos. Também notamos que há pouca preocupação, ou pelo menos vai havendo cada vez mais, mas ainda pouca, com a quantidade de resíduos que geramos. Por exemplo, aqui é tudo em louça, mas sabemos que há estabelecimentos comerciais onde é tudo em plástico. E as pessoas não têm essa preocupação de rejeitar esse tipo de utensílios. Portugal encontra-se equiparado aos países europeus, onde há realmente uma grande opção por materiais descartáveis, o que é normal nestes países mais desenvolvidos. Em Portugal, no ano de 2016, foram produzidas 4,64 milhões de toneladas de resíduos urbanos, o que equivale a cerca de 1,3 kg por habitante diariamente. Se nós formos ver, por exemplo, os números relativos à reciclagem ainda estão muito aquém do que aquilo que são as metas europeias, o que significa que as pessoas ainda não têm bem uma noção da importância do destino que é dado aos resíduos que produzem. Nós temos metas interessantíssimas e desafiadoras na área da reciclagem, para países como Portugal, mas não temos metas, por exemplo, nem para redução, nem para reutilização, nem metas vinculativas para a redução do desperdício alimentar. Há sempre justificações porque é que isto não acontece, mas do nosso ponto de vista o facto de não haver metas concretas a atingir leva a que o foco político e o foco até financeiro, não é, em termos de investimento, se dirija muito mais para o fim da linha, que é para a reciclagem. Em relação, por exemplo, das políticas do Governo, e não só deste, mas dos anteriores também, aquilo que nós vemos é que toda a gente fala da reciclagem. E aí é logo um problema, não é? Porque nós temos os 3 R's, que é uma das coisas que nós aprendemos na primária, e nós vemos que há um foco total só na reciclagem, quando a reciclagem deve ser o fim da linha. Tem que haver mais políticas que visem a redução e a reutilização. Neste momento eu acho que isso é uma total omissão, porque não há promoção da redução. Nós continuamos a fomentar o descartável, continuamos a fomentar o que é rápido, o que é prático, e mesmo a reutilização é muito pouco fomentada. Passar e apostar é na educação ambiental das pessoas, para que as pessoas consigam encaminhar os resíduos, façam a separação e os encaminhem para os locais adequados e se lembrem que têm que reduzir o consumo de materiais, têm que reutilizar. É muito importante passar a mensagem da reutilização. Já incineramos a quantidade de resíduos que nos vai ser permitido incinerar, porque tudo o resto nós vamos ter que ter 65% de reciclagem, portanto, de resíduos sólidos urbanos no seu conjunto, portanto, com os orgânicos e com as embalagens, não é? E depois, sobre isso, podemos ter até 10% de aterro, portanto, fica 75% já coberto, não é? Em termos de metas, e depois nós já incineramos, penso que é à volta de 21% ou 22%, portanto, ficam ali 3% a faltar, quer dizer, não se pode construir uma linha de incineração, sendo que, não é? É nosso objetivo e gostamos de acreditar, também será o objetivo do pacote de economia circular, reduzir a quantidade de resíduos produzidos. Temos 2 propostas que eu acho que eram fundamentais para alterar algumas coisas. Uma delas era o aumento da taxa de gestão de resíduos, isto porque a taxa de gestão neste momento tem um valor irrisório. O que é que significa? Depositar 1 tonelada de resíduos em aterro é para aí 5 euros por tonelada, o que significa que não há qualquer incentivo para que os próprios operadores queiram reciclar, porque é tão barato incinerar ou colocar em aterro que não há qualquer incentivo para fomentar mesmo junto das pessoas que elas reciclem. A outra tem a ver com a taxa que existe de 10 cêntimos para os sacos de plástico, é só para um determinado tipo de sacos. E nós queríamos estendê-la a todo o tipo de sacos de plástico e mesmo até em relação a algumas outras embalagens de plástico, também com vista a que as próprias pessoas tivessem mais consciência das suas utilizações e, portanto, consumissem menos desse tipo de produtos. As principais consequências têm a ver essencialmente com o facto de o grande componente desta poluição que se mantém nas praias é o plástico, que é aquele que leva mais tempo a degradar-se. E, portanto, o que acontece é que em muitas situações ou ele se fragmenta em pedaços mais pequenos
ou ele se mantém intacto e de qualquer uma das maneiras ele é confundido, vai perdendo cor e é confundido como alimento. Portanto, é ingerido por espécies marinhas, quer as de grande porte, que comem os pedaços maiores, quer as aves, por exemplo, que comem os pedaços mais pequenos de plástico. De entre essas espécies, registam-se 1 milhão de aves marinhas e 100 mil mamíferos marinhos mortos todos os anos. É importante não esquecer que os impactos ambientais são muito fortes nesta questão da poluição marinha, mas que poderá haver efeitos para a saúde que não serão menos preocupantes que os impactos ambientais. Para terem uma noção da dificuldade de quantificar, a estimativa é entre 4 e 12 milhões por ano de toneladas de plástico que entram nos oceanos. Que isto depois também chega ao nosso prato. Portanto, nós largamos por outras vias, mas depois o consumo que nós fazemos de peixe, não é? De peixe, principalmente peixe de vida longa. Quanto mais longa, mais comeu. Quanto mais comeu, mais absorveu à partida, não é? Porque se os microplásticos estão tão presentes no oceano hoje em dia, vai chegar até nós por essa via. Mas já chega através do sal. Já foi encontrado microplástico também nas águas de beber. Em 2050 podemos ter mais plástico do que peixe no oceano. Isto é uma previsão da Ellen MacArthur Foundation. Então, que o plástico demora 400 anos a desintegrar-se, ou que as palhinhas que nós utilizamos também uma vez vão parar ao mar e têm problemas gravíssimos para a fauna marítima. Quer dizer, eu acho que há muita desinformação ainda. As pessoas precisam de saber muito mais e ter muito mais noção das consequências dos seus hábitos de consumo e hábitos de produção também, porque neste momento ainda há um alinhamento total. Embora cada vez um maior número de pessoas se vá preocupando cada vez mais com estas situações, por isso é que também vão aparecendo as lojas a granel, vão aparecendo outros movimentos zero waste, etc. Portanto, vai havendo mais consciência, mas ainda é uma minoria em relação àquilo que é o bolo total. Nós estamos a produzir de uma forma desenfreada, nem sempre com vista sequer, não são questões de, como é que eu ia dizer, entre o custo-benefício, claramente há um custo muito superior ao benefício que podemos retirar, não é? Por exemplo, eu vejo que há um benefício de eu consumir uma garrafa de água de plástico, mas aquele plástico vai demorar 400 anos a decompor-se num ambiente natural e eu demorei, se calhar, 10 minutos a consumir. Portanto, há claramente um desfazamento entre o custo-benefício e o que é preciso é haver uma maior reflexão sobre isso e, se calhar, quando isso acontecer, possa-se reduzir o número de produção e depois também, tendo aquilo que se produziu, aumentar os números da reciclagem. Há aqui dois aspectos importantes. Nós temos que envolver não só as campanhas de sensibilização ambiental, como também entrar na questão da penalização. Portanto, aquilo que nós achamos que será uma combinação de sucesso, ou que poderá de alguma forma ajudar a melhorar mudar mentalidades de educação ambiental em Portugal, é, por exemplo, dar mais conhecimento sobre os impactos do mau encaminhamento dos resíduos descartáveis, mostrando como é que estão os nossos oceanos, como é que estão as nossas praias, como é que estão os nossos mares, para que as pessoas percebam que, efetivamente, quando encaminham mal o resíduo ou quando o abandonam na praia, aquilo poderá ter um impacto para o ambiente, que terá, de alguma forma, reflexos para a saúde também das populações. Portanto, dar mais conhecimento e informação às pessoas, mas, por outro lado, também aplicar, quer através de uma taxa à compra de materiais descartáveis, quer através de uma diferenciação de taxas de IVA a estes materiais. Nós achamos que o funcionamento de uma taxa com campanhas de sensibilização ambiental terá um maior efeito na mudança de comportamentos, como foi o caso, por exemplo, da aplicação da taxa aos sacos descartáveis, que realmente mudou comportamentos, e nós agora vamos aos supermercados e verificamos que a maior parte das pessoas ou leva o saco, ou não aceita o saco, ou leva as compras na mão, mas o que é certo é que houve uma redução do uso e do consumo de sacos descartáveis com esta medida. Mas o nosso destino não está ainda traçado. A ruptura deste ciclo tóxico pode ser alcançável. E está tudo nas nossas mãos. Durante 2 anos estudámos, aprofundámos, conhecemos bem aquilo que estava a ser feito no mercado internacional e depois achámos que estava na hora de introduzir o conceito em Portugal. E, portanto, a loja abriria as suas portas aqui em Alvalade em 2015. Nós somos a primeira loja biológica granel e também a primeira Zero Waste Store em Portugal, com muito orgulho. E foi assim que a ideia nasceu. Na altura, os dados que tínhamos em 2013
falavam-nos de números alarmantes, quer ao nível do desperdício alimentar, quer ao nível dos resíduos gerados por cada português em cada ano, e daí ainda mais a urgência de introduzir o conceito, ou antes, não é propriamente introduzir porque ele já existia, era bem tradicional, mas dar-lhe um toque de modernidade e um toque também de sustentabilidade, que é o centro da nossa missão. Tenho notado que houve uma grande mudança desde o início de 2016, que foi quando eu comecei, até agora. No início, por exemplo, era muito mais difícil comprar a granel. Quando ia a algum sítio, era muito difícil, por exemplo, eu recusar. Obviamente que eles aceitam a vontade do cliente, mas ficavam a olhar assim com um ar muito estranho. Hoje em dia já percebem perfeitamente. Há muito mais lojas a granel. Aliás, nós vimos pelo site que fizemos, o agranel.pt, que há cada vez mais lojas a aderir. Há cada vez mais lojas mesmo online com produtos sustentáveis. E acho que, de uma forma geral, a população está mais desperta para estes assuntos. Portanto, é muito fácil. Se perguntar a uma pessoa, sabe qual é o problema de plástico, sabe que o plástico vai para a praia, toda a gente já vai sabendo um bocadinho isso. A taxa que existe de 10 cêntimos para os sacos de plástico é só para um determinado tipo de sacos. E nós queríamos estendê-la a todo o tipo de sacos de plástico e mesmo até em relação a algumas outras embalagens de plástico, também com vista a que as próprias pessoas tivessem mais consciência das suas utilizações e, portanto, consumissem menos desse tipo de produtos. Para terem uma ideia, portanto, enquanto introdutores do sistema Bring Your Own Container, e como introdutores, obviamente sendo os primeiros e os pioneiros, no início ninguém trazia os seus recipientes nem os seus frascos. E, portanto, todos em conjunto, porque é uma aprendizagem também para nós, temos a noção de que temos despertado consciências e que temos chegado a cada vez mais gente. E depois há vários fatores também no país a contribuírem para esse reconhecimento coletivo dessa necessidade. Normalmente eu costumo fazer as compras todas a granel, evito assim as embalagens e costumo levar os frascos de vidro ou então sacos em tecido. Uma forma muito prática, nós podemos levar os frascos de vidro porque escrevemos já o que é que queremos, por exemplo aqui sementes de linhaça, temos o peso já registado e assim é mais rápido quando chegamos à loja. Se não tivéssemos o peso também não havia problema, chegávamos à loja, pesava-se para retirarem a tara do frasco, colocavam aqui o produto, enchíamos e assim pagamos só o produto que queremos levar. É muito prático levar os frascos, porque chegamos a casa e é só guardar os frascos na despensa. Se levarmos os sacos, que também é possível, é só enchermos os sacos com a quantidade que queremos e depois chegamos a casa, viramos para os frascos e arrumamos a nossa despensa. Um dos sacos que também passei a recusar são aqueles sacos de plástico da fruta, que se nós pensarmos bem, são muito fininhos, muitas vezes só duram o tempo de nós sairmos do supermercado até chegarmos a casa, porque rasgam-se facilmente, mas vão durar centenas de anos. Então uma forma muito simples é termos sacos assim de rede, de tulle, ou mesmo os de organza, que também são muito fininhos, e assim podemos pesar as frutas, colocar a etiqueta e pagar normalmente. Em algumas áreas foi uma mudança um bocadinho difícil, até porque muitas vezes os supermercados, os estabelecimentos não estão preparados. Portanto, aí nós temos que, ao início, por exemplo, vamos cheios de vontade e queremos comprar tudo sem embalagens e se calhar não conseguimos. Uma cadeia de supermercados com cerca de 37 lojas e que estava a garantir a diminuição de desperdício. E acho, acima de tudo, e essa é uma mensagem muito importante para passar, que as pessoas, ao consumirem a granel, estão a dar um sinal importantíssimo. O consumidor tem esse poder de mostrar como é que quer consumir. E, portanto, dando esse sinal de querer algo que não está pré-embalado, acho que é também uma mensagem muito clara para as grandes cadeias do tipo de consumo que está a ser privilegiado. E que é um consumo muito mais consciente, muito mais responsável e acho que as pessoas não podem deixar de ser ouvidas nesse sentido. Portanto, tenho a certeza absoluta de que as grandes cadeias vão ter de dar esse sinal e que têm um contributo também muito importante nesta área, permitindo sempre que haja uma secção a granel, permitindo que as pessoas possam levar os seus recipientes e abdicando das embalagens de plástico. Por um lado, alimentação biológica, é mais um traço de sustentabilidade, garantir que respeitamos o ciclo da terra, que não contaminamos os solos, que não introduzimos químicos nos produtos que estamos basicamente a fazer crescer. E, por outro lado, a combinação entre biológico e a ausência de embalagens e, portanto, a diminuição do desperdício alimentar e a diminuição do desperdício ao nível dos resíduos. Portanto, eu diria que estão completamente
integradas nas preocupações das pessoas que nos visitam. Sim. Todo este debate em torno dos modos de vida zero resíduos, etc., acaba por ajudar a passar uma mensagem de que é possível. E eu acho que isso é muito importante, não é? Passar aquela mensagem às pessoas de que é possível, de facto, viver com muito menos plástico e viver bem, com qualidade e às vezes até melhor do que se vivia antes. E isso acho que tem sido muito importante, e os oceanos também têm tido esse papel de conseguir, digamos, cativar a opinião pública para o tema do plástico, porque todos nós no nosso dia-a-dia usamos de forma esmagadora, não é? Sim. Mesmo que sejamos cuidadosos, ele está... O que interessa é que nós temos esta perspectiva que é profundamente otimista e nada fundamentalista. O que interessa é que haja soluções. E existindo é isso que devemos celebrar, não é? Portanto, eu acredito que há pequenos passos, portanto, que sejam celebrados e que haja indicação daquilo que é preciso melhorar. E acho que todos estamos disponíveis hoje para, enquanto projetos, empresas, marcas, ouvirmos cada vez mais quem nos visita. Afinal de contas, é também esse o nosso sustento. Durante os 20 minutos em que estiveste a ver este documentário, 20 milhões de garrafas de plástico e 8 milhões e 300 mil palhinhas foram consumidas em todo o mundo. Deixa que a mudança comece em ti.